Boa tarde a todos. Eu sou Cecília Stalin Coelho, sou profissional de Educação Física do NASF aqui de Florianópolis. Sou bacharel em Nutrição e também curso de especialização em Saúde Coletiva aqui da UFSC, né? Então, uma boa tarde a todos. Agradeço o convite do pessoal do Telesaúde. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre atividade física e saúde do idoso, certo? Então, qualquer dúvida podem questionar no chat e depois a gente vai estar respondendo ao final da apresentação. Então, só para a gente contextualizar, né? O homem, em sua evolução, ele passou por diversos períodos desde a Idade da Pedra, né? Mas foi na Idade Contemporânea, com a Revolução Industrial, que foram presenciados os maiores reflexos na vida do homem. Então, a invenção da máquina, ela não somente desencadeou uma revolução tecnológica, mas também uma revolução de hábitos, costumes e valores, né? A tecnologia, a vida moderna, reflete uma vida mais sedentária, né? E aliado ao advento dos fast foods, considerando a nossa vida um pouquinho mais corrida, com falta de tempo, também um sobrepeso bem relacionado. Então, dentro disso, o movimento corporal, ele passou por uma transformação, né? No passado, a atividade física era necessária para a sobrevivência, né? Desde a alimentação, por meio da caça, pesca, plantio, mas também para proteção e defesa das espécies, né? Então, lutas, corrida. Então, era um momento de extrema atividade física, de extremo movimento, e hoje, com as facilidades da vida moderna, né, temos um predomínio então da inatividade física, do sedentarismo. Isso pode ser devido às máquinas que fazem a grande parte do nosso trabalho, né, então dentro das indústrias, né, e de plantio, de agricultura, mas também dentro da nossa casa mesmo, com controle remoto, né, então que a gente não precisa mais se levantar do sofá para trocar o canal da televisão. Agora não é necessário também em alguns ambientes nem mais se levantar para desligar a luz, fechar a janela, fechar a persiana. E também tem um outro ponto que auxilia na inatividade física, que são os meios de transporte, né? Então, carros são um bem de consumo com acesso um pouquinho mais viável, né, para todos, né? Então, os outros meios de transporte também estão sendo deixados de lado. E isso promove um sedentarismo, uma inatividade física e isso pode influenciar bastante no nosso envelhecimento, né? Mas considerando isso, então, o que é o envelhecimento, só para a gente contextualizar? Envelhecimento é um processo natural de diminuição progressiva da reserva funcional dos indivíduos, né? Corresponde à senescência, e ele é gradual, né? É inevitável, relacionado à idade, ele acontece a despeito de o indivíduo gozar de boa saúde ou ter um estilo de vida ativo e saudável. Ele apenas vai acontecer de forma um pouquinho diferente, um pouquinho mais amena, dependendo da vida que o indivíduo, né, leva com o percorrer da sua vida mesmo, né? Então, o envelhecimento, ele é algo que ocorre paulatinamente, uma vez que o indivíduo começa a envelhecer ao nascer, mas, considerando os aspectos biofuncionais, vai se dar mesmo a partir do final da segunda década, né, com algumas questões um pouquinho imperceptíveis, é claro, porque é o final do crescimento e desenvolvimento, né? Então, quando a gente começa a ter a diminuição já progressiva da reserva funcional, mas principalmente no final da terceira década, né? E a partir da quarta que a gente começa a presenciar as primeiras alterações funcionais e estruturais e que se leva aí a cada ano tendo uma perda um pouquinho maior. Mas, dentro disso, a gente vê que o envelhecimento está bastante em foco, até porque
tem-se um aumento da expectativa de vida, né? Então a gente passa mais tempo envelhecendo, né? E isso pode ser devido aos avanços na medicina, às melhorias das condições gerais de vida, bem como a instituição do Estado moderno. Então isso prolonga a questão do envelhecimento. Para a gente ter uma noção desse aumento da expectativa de vida, né? Em 1970, a expectativa de vida entre os homens no Brasil era de 50 anos, enquanto que para as mulheres era 55 anos. Em 2010, essa expectativa de vida já passou para 69 anos para os homens e 76 anos para as mulheres. Tem a estimativa para 2013 que nós estamos atingindo uma expectativa de vida aqui no Brasil de 71 anos para os homens e 78 anos para as mulheres. Então, esse aumento da expectativa de vida auxilia na transição demográfica, né? Então, onde a gente tem a diminuição das taxas de mortalidade, de fecundidade, e leva ao envelhecimento populacional. Então, a gente tem a maior parte aí já se dando uma contribuição bem grande, né, percentual de idosos, e por isso a gente deve ter como foco, sim, a atenção ao idoso, né, devido a esse envelhecimento populacional. Somado a isso, a gente também passou por uma transição epidemiológica, na verdade estamos passando ainda, né, onde as doenças transmissíveis estão dando o lugar, né, às doenças não transmissíveis, as doenças crônicas, né. Então, a mortalidade antes era predominantemente por doenças transmissíveis, agora as mortes, em sua grande maioria, são por doenças não transmissíveis e causas externas, né. Então, considerando todo o processo de envelhecimento, o envelhecimento populacional e a transição epidemiológica que a gente está conversando aqui, considerando as doenças crônicas que estão cada vez mais prevalentes e devido aos avanços nos tratamentos tendo uma sobrevida importante, né? A gente se encontra num contexto em que o envelhecimento saudável ele deve ser um dos focos da nossa atuação, né? Então, o objetivo deve ser acrescentar, então, no caso, pensando no envelhecimento saudável, a gente tem que ter um objetivo de acrescentar vida aos anos e não anos à vida, de forma que a gente promova uma qualidade de vida, né? Então, a assistência do idoso ele deve prezar pela manutenção da qualidade de vida, considerando os processos de perdas próprias do envelhecimento e as possibilidades de prevenção, manutenção e reabilitação do seu estado de saúde. Considerando isso, a gente tem que, para promover a qualidade de vida, a gente tem que pensar em dois aspectos muito importantes, né, que estão relacionados à capacidade funcional. Então, para que os idosos, né, possam realizar suas atividades do dia a dia, tomar suas próprias decisões, a gente tem que ter como meta manter a capacidade funcional e propiciar uma independência física, né, para realizar as atividades de vida diária e uma autonomia para tomada de decisões mesmo, que isso se mantenha pelo maior tempo possível, né? A gente então tem que procurar idosos ativos, né? O que a gente iria preferir, idosos ativos ou idosos acamados, né? Então, a dependência é o maior temor nessa faixa etária e evitar ou postergar, né? Tem que ser uma das funções da equipe de saúde, né? Integrando isso, esse cuidado, tanto a equipe de saúde da família, aos NASFs, mas também o idoso e a família para propiciar, sim, essa manutenção da capacidade funcional, para que a gente acrescente de fato vida aos anos, né? E não anos à nossa vida. Dentro disso, tem muitos estudiosos que falam que tem algumas questões que influenciam nesse envelhecimento saudável. 30% dizem, então, que é devido à genética, né? Então, o envelhecimento vai estar relacionado 30% à genética, 50% ao estilo de vida e 20% ao meio ambiente, né? Então, nós da saúde que temos também como foco promover a saúde, o meio ambiente está dentro da questão da saúde, então a gente teria ali 70% para tentar controlar a maneira como envelhecemos, né? Então, isso vai ser dependente de mudança no estilo de vida, mudança no ambiente, e é o que a gente deveria estar trabalhando para ter um envelhecimento mais saudável.
Dentro disso, então, do estilo de vida, no que a gente pode estar modificando, nós temos, segundo o Pentáculo do Bem-Estar, de Marcos Narras, né, nós temos um equilíbrio entre 5 aspectos: a nutrição, a atividade física, o estresse, o relacionamento e o comportamento preventivo. Esses 5 aspectos, eles estão divididos nas 5 pontas para formar algo que nos traga a sensação de equilíbrio, porque caso a gente puxe apenas um lado e o outro lado não esteja presente, a gente sai dessa forma de estrela, né? Então isso seria a busca pelo equilíbrio. Então, para isso, a gente tem que manter uma alimentação equilibrada e diversificada, controlar o estresse, procurando o equilíbrio entre o tempo de trabalho, o tempo para o lazer, reservando momentos de relaxamento, né? Manter relacionamentos saudáveis, cultivando amigos, sendo ativo na comunidade, manter comportamentos preventivos também, como evitar hábitos tabágicos e ingestão excessiva de álcool, e, por fim, realizar atividade física regular, né? E todos esses aspectos, então, vão contribuir para um envelhecimento saudável. E hoje nós vamos dar atenção especial à atividade física, né, que por si só também auxilia no controle do estresse e promove também a questão dos contatos sociais de relacionamento. Então, dentro disso, a atividade física, né, ela tem estado bastante em foco, né, principalmente nos últimos anos, né, temos em muitos programas de televisão, em muitos canais, a promoção da atividade física, e não é por menos, né, pois a atividade física ela proporciona diversos benefícios ao indivíduo praticante, desde benefícios fisiológicos a benefícios psicológicos e sociais, né? Então, como benefícios fisiológicos, né? A gente pode citar a redução no risco de morte por doenças cardiovasculares, a melhora do controle da pressão arterial e utilização da glicose, melhor controle do peso corporal, a melhora do perfil lipídico, né? Além disso, né, a manutenção da densidade mineral óssea com ossos e articulações mais saudáveis, e também a melhora da postura e o equilíbrio, que tem relação com a prevenção de quedas, né? Que aqui eu faço um adendo especial, pois as quedas são uma das maiores preocupações que temos com o avançar da idade, né? Aproximadamente 30% das pessoas com mais de 65 anos de idade sofrem quedas a cada ano, subindo essa proporção para aproximadamente 40% para pessoas com 70 anos ou mais. E essas quedas, elas podem levar a consequências sérias, né, como fratura de quadril, lesões traumáticas do cérebro, ferimentos dos membros superiores e também resultar em síndrome pós-queda, né, que seria aquele medo após uma queda, né, que inclui a dependência, a perda da autonomia, confusão, imobilização, depressão, que levará a restrições ainda maiores nas atividades diárias, né? E dentro disso, a gente promovendo a atividade física, a gente está consequentemente propiciando também um melhor funcionamento corporal e favorecendo a preservação da independência, que era aquilo que a gente já estava conversando antes, né, sobre a manutenção da capacidade funcional. Então, a atividade física vai auxiliar muito nessa manutenção. E entre outros benefícios fisiológicos, como temos também a prevenção da constipação intestinal bem presente, né, entre os idosos, melhora da circulação como um todo, melhora da imunidade, né, e como benefícios psicológicos e sociais, a gente teria então ampliação do contato social, melhora da qualidade do sono, muitas vezes defasado, né, nesse período, diminuição da ansiedade e estresse, melhora do estado de humor e da autoestima, né, principalmente trazendo esses idosos para o convívio, né? Então, eles quando passam pelo momento da aposentadoria, muitas vezes se sentem não sendo mais úteis à sociedade, então se colocam num posicionamento um pouquinho abaixo, assim, na sua autoestima. Então, tá promovendo esse contato social, tá promovendo essas questões, melhoram também a autoestima. Por isso, né, que a gente pode dizer que a atividade física é um santo remédio.
né? Mas para ela ser um remédio mesmo, a gente tem que observar algumas questões, né? Ela tem que ser uma prática segura, né? Então, bem orientada, com um ambiente físico seguro, para que o idoso faça sem nenhuma restrição, nenhum obstáculo, né? Não venha a ser algo prejudicial para a sua saúde, né? Que venha, por exemplo, numa prática vir a cair, e isso não é o interessante, então tem que ser seguro. E eficaz também para que a gente possa ter a maior parte daqueles benefícios, né, associados à prática da atividade física. E isso vai depender, então, de uma frequência, intensidade, duração do exercício físico. Bem, eu estou falando aqui atividade física, exercício físico, mas o que seria, então, a atividade física? O que seria o exercício físico? A atividade física, ela é qualquer movimento corporal produzido por músculos, né, pela musculatura esquelética, que resulta em gasto de energia. Então, tudo que a gente faz que sai do gasto de repouso, né? Então, cuidar do jardim, costurar, passear com o cachorro, lavar louças, né? Todas essas questões são atividade física e a gente tem que estar promovendo isso, né? Para se tornar mais ativo. E o exercício físico já é algo mais sistematizado, então é uma sequência planejada de movimentos repetidos, sistematicamente, com o objetivo de elevar o rendimento em determinada tarefa. Então é algo mais que a gente sai com aquele objetivo mesmo. Então sai com o objetivo de caminhar, correr, pedalar, nadar. Isso tudo é um exercício físico. Independente, a gente tem que estar promovendo ambos, né? Se estivermos promovendo apenas atividade física para que a pessoa faça mais coisas no seu dia a dia, não fique, né, na posição sentada por muito tempo, em posições que levam a uma maior inatividade física, isso sim já vai estar contribuindo para se manter com um envelhecimento saudável, para ter melhores respostas, né, tanto fisiológicas quanto psicológicas e sociais, né? Então, dentro disso, tem a associação, a ACSM, que é a American College of Sports Medicine, ela recomenda para os idosos, especificamente considerando a parte de exercícios físicos, a gente manter exercícios aeróbios na maioria dos dias, então 5 vezes ao dia, por exemplo, por 30 minutos em uma intensidade moderada ou 20 minutos numa intensidade mais vigorosa, né? Então 20 minutos mais intenso. E esse exercício aeróbio pode se dar pela caminhada, uma corrida, dança, hidroginástica, esportes, independente, o que for da preferência do indivíduo, né? Eu sempre digo que a gente tem que procurar uma atividade física, um exercício físico que nos dê prazer, porque senão pode chegar ali naquela semana, vai ter um dia que vai chover, eu não vou porque está chovendo, não gostaria, no outro dia tem mais um obstáculo, mais alguma coisa, então a gente tem que procurar alguma atividade que nos dê prazer. Isso vai fazer chuva, vai fazer sol, a gente vai estar sempre retomando aquela atividade. Outra questão também é o trabalho de força, né, de resistência muscular localizada, dada por meio de pesos livres, máquinas, né, em academia ou peso do corpo mesmo, por meio de pilates, yoga, entre outros. E isso seria interessante, né, que eles realizassem 2 a 3 vezes por semana, auxiliando no processo de força muscular, né? Então, isso é bem importante para a postura, para a manutenção das atividades do dia a dia. Bem como ter também uma atenção especial para a flexibilidade e para o equilíbrio. Além disso, tem algumas outras recomendações que já são aquelas básicas que a gente sempre tem que estar orientando quando formos orientar a atividade física, né? Então, utilizar roupas leves, um calçado adequado, né? Então, tênis. No caso especial aqui dos diabéticos, sempre um tênis que não cause machucados, calos, né? Utilizando sempre uma meia de algodão, vendo se a unha está bem cortada, para que aquela atividade não seja um problema, né, para o indivíduo, para que ele possa desfrutar daquele momento da melhor forma possível, sem ter consequências que não são interessantes para nós, né? Então, além disso, a proteção solar, hidratação, proteção solar principalmente para os idosos que já estão com uma pele um pouquinho mais fina, já estão mais suscetíveis a algumas manchas, né? Então,
tem que estar sempre cuidando. E hidratação, principalmente no inverno, que o pessoal esquece, né? E o idoso, principalmente, porque ele perde um pouquinho da sensação de sede, né? Ele não... dificilmente ele sente sede, essa sensação está um pouquinho já prejudicada com o passar do tempo. Então, a gente tem que estar sempre relembrando essas questões, porque se ele não sentir sede, muitas vezes ele não vai tomar água, só toma quando vai tomar o remédio. E a gente tem que estar orientando, sim, para um bom funcionamento do corpo, principalmente durante a prática da atividade física. Bem, considerando tudo isso, né, então a gente vai agora falar um pouquinho das nossas atividades, mas a gente tem que considerar uma coisa bem importante, né, que o princípio de territorialização da atenção básica, né, da estratégia de saúde da família, ela ressalta que a gente deve ser responsável pela atenção à saúde de todas as pessoas, né, toda a população adscrita àquela equipe de saúde da família, né? Então, todas as pessoas idosas, a gente deve ser responsável na nossa área de abrangência, né? Inclusive aquelas que se encontram em instituições públicas ou privadas. E, dentro disso, o NASF, que é um apoio à equipe de saúde da família, né, já se vê logo pelo nome, né, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, ele vem de forma a ser corresponsável pelos mesmos, né, pelos idosos. Então, o NASF, ele não é uma porta de entrada, né, então, para a população, mas ele é corresponsável pela aquela população adscrita, inclusive os idosos. Em Florianópolis, aqui, a gente tem atualmente 11 profissionais de educação física no NASF. Tínhamos 12 até poucos meses, um nos deixou, mas logo deve ser substituído, né? E... No caso, aqui a gente, em 2011, por meio de diversas oficinas, a gente estruturou o nosso processo de trabalho para adequar o fluxo de acesso dos pacientes, né, na verdade, dos usuários, de toda a população, ao nosso serviço. Especificamente para o idoso, aqui a gente tem uma forma de acesso que seria... Primeiramente, né, pelo centro de saúde. Então, o centro de saúde ele é responsável pelo idoso, ele vai identificar, então, uma demanda específica, né, a equipe de saúde da família, no caso, e levará essa demanda para discussão de caso, seja em reunião de equipe, reunião de planejamento, por telefone, por e-mail. E, dentro dessa discussão de caso, a gente vai, então, vai definir o projeto terapêutico. Vai ver o que a gente pode estar oferecendo para esse idoso que promova, então, a questão, previna algumas doenças, previna algumas consequências de doenças, né? E promova também a saúde dele. Dentro disso, se ele tiver indicação para grupo, essa é a preferência que a gente vai dar. Então, a preferência do nosso atendimento é por meio de grupo, né? Entre eles, a gente pode destacar o grupo Floripativa, o grupo de caminhada orientada, grupo de relaxamento e alongamento, grupo de dor crônica e postura, né? E, caso tenha uma demanda mais específica, pode ser realizado um atendimento individual, né, se o idoso puder ir até o centro de saúde, ou uma visita domiciliar, caso seja restrito ao domicílio, né? Ou então, até mesmo, se for necessário a identificação de alguns fatores pertinentes, né, como fatores de risco de queda, para fazer uma prevenção de queda, notar as condições socioeconômicas, condições familiares, de relações entre a família, né? Então, a gente pode atender dessas formas, né? Pode ter o acesso ao profissional de educação física por essas formas. Além disso, o contato pode se dar também por meio dos grupos já existentes na unidade de saúde, né, como os grupos de hipertensos, diabéticos, o hiperdia, né, no caso, como também por intervenções em grupos de idosos de igreja, centros comunitários e instituições de longa permanência, né, junto da equipe da saúde da família está realizando intervenções nesses ambientes. Mas, para exemplificar essa questão, vamos falar um pouquinho dos grupos para vocês terem noção de como a gente faz o trabalho aqui em Florianópolis. Um dos grupos é o Floripativa, né? É o nosso carro-chefe quando a gente considera os idosos, porque o público-alvo é para os idosos, né? Então, pessoas com 60 anos ou mais. É um grupo
aberto, né? Então, o encaminhamento ele é dado pela equipe de saúde da família, né? Tem como público-alvo os idosos, como eu já falei. O grupo ele ocorre de 2 a 3 vezes por semana, dependendo do local, com duração de 1 hora e compreende exercícios de resistência muscular localizada, exercícios aeróbios, flexibilidade, equilíbrio. Mas também a gente aproveita o espaço para realizar outras questões, né? Como exercitar a memória, a concentração, propiciar momentos de interação social, também danças circulares são trabalhadas nesse espaço. E como é um espaço onde a equipe de saúde da família, né, tá presente em muitos momentos, a gente aproveita também para construir conhecimento junto aos idosos, né, então debatendo assuntos pertinentes do dia a dia deles, como alimentação, muitas vezes a vacinação, os direitos deles, né, entre outros. É um espaço bem rico. Atualmente aqui em Florianópolis a gente tem 12 polos, né, do programa Floripativa. Outro grupo, né? Desculpa, só mostrando aqui para vocês algumas imagens, né? Aqui do pessoal fazendo. Uma outra questão que a gente sempre faz, que é de praxe, são as festas juninas, festas de final de ano, onde a gente tem uma interação muito boa entre os integrantes do grupo, né? Sempre muito divertidas. Então, outro grupo que a gente tem aqui que são bem... tem uma experiência bem positiva, né, no nosso trabalho, são os grupos de caminhada. Muitas vezes, em um momento, o profissional de educação física tá junto desse grupo, mas a equipe de saúde da família toca, até porque caminhar a gente tem que estar promovendo o tempo inteiro, então ter a presença de um integrante da equipe de saúde da família dá um conforto maior e motiva também mais os participantes do grupo, né? Então saber que o médico falou que era bom caminhar e ele tá aqui do meu lado caminhando é uma coisa boa, o enfermeiro, né? O técnico de enfermagem, as agentes de saúde. Aqui a gente tem uma participação muito boa das agentes de saúde, então elas vão lá nas casas, trazem e vão caminhar junto, então tem uma motivação muito importante nesses grupos, né? E os grupos são abertos, né? O encaminhamento pode ser dado pela equipe de saúde da família ou tanto quanto pelo NASF, né? Ou então pode ser livre, né? Como são realizados em ambientes públicos, né? Em praças, em parques, muitas vezes, né? Em avenidas que tenham uma calçada, já um espaço para caminhada, também a gente utiliza. E o legal desses grupos é que eles não têm como público-alvo apenas os idosos, mas também os adultos e adolescentes, né? E isso promove uma relação intergeracional que é uma questão muito interessante para os idosos, né? E contribui muito para a manutenção da autoestima, da inclusão desse idoso, né? Ele se sente mais pertencente àquela comunidade, né? E essa relação intergeracional é muito benéfica para os idosos. Aqui a gente realiza grupos de caminhada, então, muitas vezes é uma vez por semana acompanhado do profissional de educação física, mas a gente dá orientação para os demais dias, né? Então a gente tenta promover a atividade física para eles seguirem fazendo nos demais dias. E o interessante é que a gente deixa de ter aquela vinculação de fazer o exercício só quando o profissional de educação física está presente, né? Então, a ideia de realizar 1, 2 vezes por semana o grupo, ele tem o propósito de retirar essa dependência da prática de exercícios, né, com o profissional de educação física. Então, promovendo o autocuidado para que eles se reúnam nos outros momentos, para que eles façam as suas atividades, né, no dia que achar melhor, da forma que achar melhor, tendo orientação nossa, né? Então, outra questão também, né, esses grupos de caminhada, eles têm um aspecto bem interessante que dar uma propriedade para esses indivíduos, né? Os indivíduos se apropriam dos espaços públicos, né? Então fortalece a ação comunitária. Muitas vezes eles, utilizando aqueles espaços, eles têm um cuidado maior, mas eles também vão em busca de maiores incentivos até financeiros para manutenção, para ampliação dos espaços, né?
para adaptar também muitas vezes e preservar os mesmos, que se eles não estivessem ali utilizando, não estivessem vendo a serventia daquele espaço, muitas vezes seria deixado ali de lado, e eles têm uma força muito grande, a comunidade, né? Então, dentre os seus pedidos, junto aos nossos governantes, para eles seguirem preservando e aumentando também esses espaços públicos para a prática de atividade física, né? Outra questão, então, temos aqui grupos de relaxamento e alongamento, né? Esses grupos são abertos, né? Tem uma periodicidade de entrada contínua, é bem livre mesmo, sempre abertos a toda a população. O encaminhamento pode se dar pela equipe de saúde da família, pela Núcleo de Apoio à Saúde da Família também, né, pelo NASF, ou livre, sendo, às vezes, né, um participante fala para o colega, fala para o vizinho, e ele, então, vem participar. É bem livre mesmo para a gente tentar promover essas questões, né, principalmente hoje em dia que a falta de tempo, o estresse, a ansiedade predomina, né, na nossa sociedade, então grupos de relaxamento e alongamento são bem importantes nesses, né, como ações de saúde também, né? E muitas vezes o grupo ele é desenvolvido junto com um psicólogo também do NASF, né? É um grupo bem interessante porque ele auxilia então nesse controle do estresse, da ansiedade, no tratamento de dor crônica, de sofrimento psíquico, né? E mais uma vez, né? Ele tem como público-alvo não somente os idosos, mas adultos e adolescentes. Então, tentando promover mais essa relação intergeracional que muitas vezes a gente isola idoso com idoso e ali só se fala de doença e só se fala que dói aqui, dói ali, e ele muitas vezes só vem questões negativas. Então, ter essa relação com as outras gerações, eles mostrando a experiência deles, demonstrando o quanto eles são importantes para a sociedade, é bem interessante, sim, para o processo de saúde, de manutenção da autonomia deles, pelo fato de melhorar a autoestima, né? É bem importante isso também. Aqui algumas fotos, né, dos nossos grupos de relaxamento. E outra questão também, muitas vezes, como eu já falei antes, né, muitas vezes a demanda não é para grupo, a gente pode realizar outras formas, né, como a visita domiciliar, que é uma coisa bem importante, que não precisa ser realizada por um profissional de educação física. Eu acho que isso tem que estar dentro do nosso trabalho no dia a dia, a gente tem que estar com os olhos bem abertos para essa questão da prevenção de quedas, né, que é, como eu já falei antes, é algo bem importante com o avançar da idade, né, então esse trabalho de prevenção de quedas pode ser independente. Tanto a CS quanto a equipe da saúde da família, todos os integrantes, eles podem estar de olho nos fatores de risco para quedas, né, como os degraus estreitos, superfície de escada escorregadia, ou então o banheiro escorregadio, tapetes soltos, uma iluminação insuficiente, muitas vezes mesinhas de centro de sala, né, que criam-se obstáculos para os idosos, né? Os tapetes são uma questão bem complicada, principalmente porque o idoso, ele começa a arrastar um pouquinho mais a perna, ele acha que ele já não tem mais tanta força para caminhar normalmente, ele começa a arrastar, muitas vezes até por medo de cair, ele vai arrastando, e isso leva a um número de quedas também grande relacionado aos tapetes. Então a gente tem que estar sempre dando essas orientações. Além disso, né, o trabalho de força, muitas vezes a gente vai nessa visita domiciliar e orienta exercícios de fortalecimento muscular mesmo, porque às vezes é a força que faltava para se segurar quando vai sentar numa cadeira e não se jogar, né, que a gente diz. Muitas vezes essa cadeira pode ser uma cadeira um pouquinho mais frágil, né, uma cadeira de plástico, e quantas vezes a gente já não viu uma queda de idoso por a cadeira quebrar, ou então de a pessoa não segurar o peso do corpo, no momento de sentar a cadeira escorrega, não está apoiada atrás, ela escorrega, a pessoa cai no chão e a cadeira vai para trás. Então essas pequenas coisinhas a gente pode estar sim dentro do nosso trabalho, tendo essa visão, tendo essa ação para prevenir as quedas, tá?
Outras coisas, então, né, que a gente já tinha conversado, as intervenções nos grupos de idosos da comunidade, isso é importante, a gente aproveita que eles já estão ali reunidos e a gente, né, muitas vezes é mais fácil do que a gente montar um grupo para trabalhar essas questões, a gente pode aproveitar os grupos que já tem na comunidade e trabalhar algumas questões, como orientação postural durante as atividades de vida diária, né? Muitas vezes eles falam, minha coluna, né? Já há bastante tempo que eu estou sentindo isso, mas continua fazendo as atividades da mesma forma, que são prejudiciais à coluna, então ter uma orientação para aquilo é benéfico. Promover também a atividade física nesses grupos. E aproveitar também para desenvolver alguns temas que promovam a autonomia, promovam a cidadania, que ampliem também a nossa noção um pouquinho de saúde, que muitas vezes a gente faz os grupos nos centros de saúde e a gente foca muito na prevenção, a gente está ali muitas vezes tratando apenas as doenças, então a gente tem que ampliar um pouquinho o foco das nossas ações, ampliar o nosso conceito de saúde e discutir, por exemplo, sobre Estatuto do Idoso, os benefícios dos idosos, discutir essas outras questões. E, além disso, devemos promover também ambientes saudáveis, né? Então, por meio da articulação intersetorial, junto aos conselhos locais de saúde, a gente precisa fortalecer a ação comunitária, a fim de adequar também os espaços públicos, né? De nada adianta eu falar que realmente é bom caminhar, né? Então, vamos caminhar, que é uma coisa que todo mundo sabe fazer, caminhar, então vamos caminhar, mas as calçadas são irregulares, as calçadas, né, trazem risco à atividade, né? Então, é um pouquinho complicado, então a gente tem que aproveitar desses ambientes, é nosso dever também fortalecer essa ação comunitária, os conselhos locais de saúde, para que eles peçam, né, que eles estejam sempre requisitando uma adequação de espaço público, das calçadas, das praças, para promover um melhor acesso, não só à atividade física, quanto aos demais serviços que promovam a sua saúde, né? Simplesmente para o idoso poder sair de casa sem medo de cair na rua devido às calçadas que são ali próximas da sua casa. Então, tirar ele de casa também passa por isso, também passa pela adequação dos espaços públicos, né? Então, só para a gente finalizar, considerando assim algumas questões, a atividade física ela está bastante em foco, né, ultimamente. A gente tem que considerar isso, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas a gente tem que aproveitar o espaço. Eu vi ali que muitos falavam que aqui na nossa unidade não tem NASF, aqui a gente não tem profissional de educação física, mas o Ministério da Saúde ele está investindo bastante na questão da atividade física. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento, né? Em julho desse ano teve na Câmara a discussão, a aprovação da inclusão da atividade física como determinante e condicionante da saúde, né? Por meio da PL 1266 de 2007, né? Então isso pode, num futuro breve, trazer maiores incentivos para a prática da atividade física, né? Então, para a inclusão dessa atividade física pode trazer um maior incentivo, considerando o incentivo financeiro também, mas atualmente a gente já tem um programa, que é o programa Academia da Saúde, que o Ministério da Saúde faz como um incentivo da promoção da atividade física por meio de financiamento de construção de espaço para prática, no caso, né, na comunidade, e também custeio das atividades realizadas, né? Então, é um programa que está ampliando a questão da promoção da saúde. Na verdade, ele não é só focado na promoção da atividade física, é um espaço para a promoção de saúde, né? O profissional que vai estar ali vinculado a ele é um profissional da saúde, não precisa ser um profissional de atividade profissional de educação física, mas que criem-se espaços para a interação comunitária, para que sejam feitas
tanto atividade física como grupos de educação em saúde, para que se tenha grupos de idosos também nos locais, né? Então, é um programa que vem agora, que está com o edital aberto desde 2011, agora modificou um pouquinho a forma de fazer o pedido, por meio de projeto, tem que ser junto à Câmara, né? Então, é importante para a gente estar ampliando as nossas ações em saúde, né? Aproveitando esse espaço. Bem, seria basicamente isso que eu teria para conversar um pouquinho com vocês hoje, nessa tarde. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos, né, a toda a equipe do Telesaúde, que me recebeu muito bem aqui. E agora eu estou aberta, então, para discussão, para o chat com vocês. Obrigada e boa tarde a todos. Então, a gente vai começar a responder aqui as perguntas. A primeira que eu tenho: e o idoso acamado, como poderá fazer algum exercício? Então, muitas vezes a gente vai em visita domiciliar, né? Vamos até esse idoso e ensinamos alguns exercícios até para minimizar atrofias, né? Para que ele não fique totalmente restrito. A gente passa exercícios no leito mesmo, e isso vai depender então do grau, né? Da dependência desse idoso, né? Quanto que ele vai estar ainda de força muscular, o que a gente pode trabalhar dentro dessa questão. Então, a gente vai até o local, a gente não faz visitas regulares, né, semanais, mas a gente pode fazer visitas frequentes, de 15 em 15 dias ou mensais, para dar orientação, muitas vezes, para o cuidador, né, para o cuidador realizar as atividades com os idosos, para ter essa manutenção de força, para a gente contribuir um pouquinho, né, para evitar essa perda, né, de força muscular, de atrofia. Então, a gente passa os exercícios, orienta, deixa lá escrito com desenhos certinhos, especificados, e ensina o cuidador a realizar os exercícios com os idosos, né? Então, é isso que a gente faz quando o idoso está acamado. A gente pode fazer essa ação também. Balneário Camboriú quer saber qual o horário do funcionamento do grupo de caminhada e a duração. Então, isso depende de cada local, na verdade. Como somos 12 profissionais, são 50 centros de saúde, temos mais de acho que temos 116 equipes de saúde da família aqui em Florianópolis, né? Então, cada local tem a sua... tem uma característica um pouquinho diferente, mas geralmente os grupos de caminhada eles estão ou no início da manhã, entre 8 e 9 e meia, não passando muito disso, porque senão, principalmente considerando o verão, são horários já não tão interessantes para atividade física, né? Ou então tem grupos também que são no final da tarde, das 4 até as 5. Geralmente tem duração de 1 hora, muitas vezes 1h30, às vezes a gente pode fazer esses grupos, também somar esses grupos de caminhada, exercícios de propriocepção, que diminui o risco de lesão, exercícios educativos, assim, para caminhada, para corrida, tem muitos que têm essa capacidade ainda, né? Então, a gente trabalha dentro disso um aquecimento, trabalha essa parte mais educativa para caminhada, corrida, exercício de propriocepção, faz a caminhada e depois um alongamento e relaxamento final. Então, isso leva em torno de 1 hora, né? Sempre 1 hora, muitas vezes se estende um pouquinho mais, mas não muito mais do que isso, porque passando de 1 hora, considerando que temos pacientes diabéticos ali, a gente tem que estar controlando essa glicemia, não podemos fazer exercícios extenuantes, né? Passando desse horário, né? Então, é em torno de 1 hora mesmo. Luiz Alves pergunta como conseguimos aderir ao programa Academia Saúde. Então, o programa Academia da Saúde, ele tem 2 formas, né? Pode ser um financiamento por meio de custeio das atividades, então quem já tem um polo num espaço público, um espaço aberto, que já realiza atividades, eles têm um financiamento por forma de custeio, eles passam 36 mil por ano, ou então 3 mil por mês, caso já tenha NASF, né?
ou então ainda tem o incentivo para construção, que daí vai depender do tamanho do espaço a ser construído, mas tudo isso é por meio de projeto. No início era um edital aberto que tinha data para enviar, mas se eu não me engano agora é por meio de projeto junto à Câmara para que eles aprovem o projeto de cada município e façam esse repasse daí fundo a fundo, né, para os municípios. Tubarão pergunta, não deveria ser necessário exame específico, tipo densitometria, para o idoso? Na verdade, é um exame que poucos têm, né? Mas a osteoporose tá presente, a osteopenia, né? Tá presente muito, principalmente em mulheres, né? Mas a gente sabe que a atividade física é o que contribui para colocar o cálcio dentro do osso, né, por meio do efeito piezoelétrico, que se dá pelo impacto, né, por treino de força. Então, dependendo do nível, é claro, tem alguns que o impacto numa atividade física pode ser um pouquinho prejudicial, dependendo do nível lá, do grau de osteoporose, né, no caso. Mas... considerando que a atividade física promove, né, esse fortalecimento dos ossos, por estar colocando cálcio nos ossos, é por meio disso, né, então a gente está sempre estimulando. Dependendo, a gente vai trabalhar exercícios sem tanto impacto, mas que promovam daí esse efeito, né, para que se fortaleça a questão óssea também da pessoa. Tubarão quer saber se existem meios para intervir na parte da genética. Então, tem se estudado bastante a questão da genética, né? Um dos casos que a gente viu ultimamente foi da atriz Angelina Jolie, que pela genética ela estava com risco para câncer de mama, ela foi lá e retirou as mamas, né? Cada um tem a sua opinião quanto a isso, mas atualmente na genética a gente não tem, são muitos os estudos para fazer esse trabalho genético mesmo, mas a gente não tem tanto à disposição assim, até desconheço casos que tenham modificação na genética atualmente, mas está se estudando muito essa questão também, né? A última pergunta que eu tenho aqui é de Vargem Bonita. Como orientar a intensidade do exercício? Ótimo. A intensidade, na verdade, a gente pode trabalhar. Falam muito, pela frequência cardíaca, coisa e tal. Poxa, mas a gente não vai ficar vendo a frequência cardíaca de todo mundo. E muitas vezes tem muitos que utilizam beta-bloqueador. A gente não vai nem conseguir ver a resposta pela frequência cardíaca. Mas a gente trabalha muito a intensidade do exercício pela percepção de esforço mesmo. A gente tem até um testezinho que a gente fala, o teste da fala, que é um teste bem simples, que é pra gente ver como tá essa intensidade dentro do exercício físico. Então, se eu tô falando normalmente, assim como eu tô falando agora pra vocês, sem ter que parar pra respirar, isso quer dizer que é um exercício leve pra mim, né? Então, muito, muito leve. Quando eu começo a falar, né, tô lá pronunciando as palavras, e eu começo a sentir um pouquinho de dificuldade, eu tenho que dar uma parada para respirar, não consigo completar frases longas, e eu já tenho que dar aquela respiradinha, isso a gente já tá numa atividade moderada, né, eu tô falando, não consigo acabar uma frase inteira, tô respirando. Isso seria uma intensidade moderada. Uma intensidade vigorosa, né? Então exercícios mais intensos, é quando a gente fala uma ou duas palavras e já tem que dar aquela respirada. Isso já é vigoroso. Então a gente pode orientar quanto a intensidade nessa parte, a gente tendo essa percepção de esforço. Se eu estou falando normalmente é leve. Tive um pouquinho de dificuldade, moderado. Se eu já uma, duas palavras já fica um pouquinho mais difícil, então é vigoroso. E se eu não consigo falar, daí é muito intenso. Então daí a gente tem que dar uma olhadinha nisso, que muitas vezes o muito intenso não vai trazer tantos benefícios se a gente permanecer por muito tempo, né? Então, entre moderado e vigoroso, a gente vai estar trabalhando bem, né? Muitas vezes até para iniciar moderado e leve, mas essa é a forma de a gente identificar independente, né? Independente de qualquer outro recurso, a gente pode identificar simplesmente pela percepção de esforço mesmo. Então era isso, pessoal. Agradeço novamente a oportunidade.
Eu acho que depois vai ter o meu e-mail disponibilizado. Se tiverem alguma dúvida, podem encaminhar sem problema algum. Eu vou estar respondendo à medida do possível. Tá certo? Uma boa tarde a todos e até a próxima. Obrigada!